Salve galera, salve torcida tricolor, uma excelente sexta-feira a todos. Chegando aqui no canal, hoje que é dia de treino, estaremos lá no CT Carlos Castilho, acompanhando a entrevista coletiva do zagueiro David Braz, última atividade antes do jogo contra o Internacional neste sábado no Maracanã. Mas o assunto, por enquanto, é outro. Prometi a vocês que eu ia trazer um conteúdo aqui exclusivo, uma entrevista que fizemos com o atacante Lene, ex-jogador do Fluminense, revelado em Xerém. Na verdade, foi em ocasião do jogo contra o Vila Nova. A gente lembra que na última partida, antes desse último jogo, obviamente, anteriormente, há 16 anos, a última vitória do Fluminense sobre o Vila Nova foi uma goleada por 4-0 com 2 gols de Lene e 2 gols de Tuta. E a gente fez essa entrevista com o Lene na Rádio Globo também para relembrar esse episódio, essa partida especial. E o Lene, ao longo do bate-papo, ele acabou demonstrando insatisfação e uma mágoa pela forma como, segundo ele, administradores do clube, gestões passadas, sempre trataram jogadores que foram formados em Xerém. Originalmente, desde o iniciozinho lá dos primeiros anos de categoria de base, dizendo que alguns outros que passaram apenas por Xerém, tiveram passagens bem mais curtas e menos representativas dentro das categorias de base, acabaram ganhando muito mais notoriedade porque atingiram um nível mais alto de carreira, acabaram ficando famosos, jogando em clubes grandes da Europa, e aí, obviamente, também tem uma mídia muito maior em torno deles. E aí citou nominalmente Thiago Silva, que hoje é jogador do Chelsea, e também o Fabinho, que está no Liverpool. Então convido a você para ouvir esse bate-papo. Não tem imagem, porque foi no rádio, então só temos aqui o áudio. Vamos ouvir esse bate-papo e aí você tira as suas próprias conclusões para depois a gente trocar uma ideia aqui, beleza? Deixe seu like no vídeo, que é muito importante, por favor. Sempre lembrando a vocês, conto sempre com esse apoio para que mais e mais tricolores possam assistir os conteúdos aqui do canal do Lessa, e deixe sua inscrição também aqui se você não é inscrito. Fundamental, não se esqueça, por favor, rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir essa entrevista com o Lene. Prazer falar com você, Lene. Primeiro que, assim, quando eu paro e penso que esse jogo faz 16 anos, já levo um susto. Fico preocupado porque é impressionante, não parece realmente que tem todo esse tempo. E você disse aí que conseguiu mudar a sua vida, que dentro do possível está satisfeito com o rumo que as coisas acabaram tomando na sua vida, Lene. Do que você pensa daqui para frente, ainda muito jovem? Você pensa em algum momento talvez voltar a trabalhar de alguma forma com o futebol, ou mudou completamente o teu foco? E se você também ainda tem alguma relação com o Fluminense, eu sei que a torcida tem um carinho por você, se você acompanha o clube, procura assistir os jogos, como é que tem sido assim, essa rotina que você planeja aí para o futuro? Bom, boa noite, Vitor. Cara, assim, eu tive uma infância dentro do Fluminense, assim, praticamente desde os 7 anos de idade, futebol de salão. Depois fui para o campo aos 12 para 13, em 2001. E então, assim, eu tenho uma ligação muito forte. Eu saí de lá do Fluminense com 19 anos. Mas eu acho que não em relação ao clube, instituição, torcida, escudo. Eu digo mais em relação aos administradores. Eu acho que há uma falta de valorização de quem esteve lá, de quem foi criado lá, de quem passou tantos anos lá. Na minha opinião, eles não dão muito valor a isso, dão mais valor ao que, entre aspas, está mediaticamente hoje mais forte. Independente se tem uma ligação forte ou não. Eu conheço vários atletas que jogaram comigo desde a base lá em Xerém. Alguns hoje em dia até trabalham lá, outros não, outros fora, outros jogaram também em outros lugares, mas não são nem um pouco valorizados depois de tantos anos que viveram lá independente. Hoje em dia, talvez eles vão valorizar o Fabinho, que passou um ano lá em Xerém, que joga no Liverpool, só que hoje em dia joga no Liverpool. O Thiago Silva é tricolor fanático, mesmo. Eu estive na casa dele em 2014, ele torce, vê os jogos, todos os jogos. Mas não foi criado lá, passou, sei lá, meses lá. Mas não, dizem lá que foi criado aqui. Mentira, não foi. Enfim, então existem vários jogadores que foram criados lá realmente.
Carlos Alberto, mas não valorizam isso. O Carlos Alberto foi criado lá desde molequinho. Rodolfo, né? Rodolfo, tem Bob, tem inúmeros. Mas eles vão falar que é o Thiago Silva, é o Fabinho do Liverpool. Porra, é ridículo isso. Enfim, eu tenho opiniões e minha opinião é essa. Na verdade, não é, como eu falei, não é a torcida, não é o escudo, não é o clube. São as pessoas que estão administrando. É sempre pessoas. E assim, hoje eu não estou ligado a nada ao futebol. Eu já tive um bar, 2 lanchonetes, fui um pouco para esse ramo aí de negócio, de empreender, e quase me afundei, cara, porque a gente que nunca fez nada na vida assim, em relação a trabalho, você do nada, sem know-how nenhum, você partir para alguma outra área é bem perigoso, né? Então, hoje, eu vivo lá em Miami, e agora eu pretendo fazer alguma coisa. Não sei se relacionado ao futebol ainda, mas os Estados Unidos abrem muitas portas assim, para muita coisa, sabe? A questão de investir de lá, existe sempre um lado bom e em dólar fica tudo muito forte, sabe? Você tem um custo de vida muito baixo ganhando em dólar. Então, sim, é um lugar que eu gosto. Hoje eu penso em viver lá, não necessariamente ainda sei o que fazer, mas farei alguma coisa por lá, assim. Você acha que essa questão aí do Fluminense, né? Você falou que são as pessoas, né? Não é a entidade, né? O clube é centenário, né? Mas você acha que isso é uma coisa específica da atual administração? Ou isso vem de administração anteriores? O que você pensa em relação a isso? Vem de administrações anteriores. É cultural, então, no clube, né? Eu acho que sim. Eu acho que vem já de algumas gerações anteriores, porque eu sei disso já não é de agora, dessa administração do Mário, já de antes. Vem Peter, vem outros caras assim, Orcades, enfim. Valorizaram, por exemplo, o casal 20 lá, assim, eu acho já muito mais velhos, assim, porque também houve uma pressão midiática. E como eu falo, eu fui criado lá em Xerém, fiquei alguns anos lá e conheço vários outros que ficaram muitos anos lá. Não talvez tiveram a mesma projeção, a mesma de um Fabinho que está no Liverpool hoje, do que está o Thiago Silva que está no Chelsea, enfim, só que viveram. E isso daí eles estão, na verdade, plantando uma mentira, assim, como se fosse, nossa, foi criado aqui. Não foi. Tiveram lá? Sim. Muito menos destaque e muito menos peso para lá, certo? Um caso aberto, quando foi vendido em, se eu não me engano, 2003, 2004, alguma coisa assim, ele ia lá em Xerém. Hoje em dia Xerém mudou muito, tá uma estrutura muito boa realmente, os profissionais que estão administrando lá estão fazendo muito bem, são pessoas até que saíram e voltaram. Há muitos atletas, ex-atletas que jogaram comigo também, hoje em dia trabalhando lá, em várias áreas. Até que Xerém, hoje em dia, valoriza bastante quem já treinou lá, já trabalhou lá. Isso também é um ponto a ser valorizado. Eu estive lá recentemente, encontrei vários que eu já trabalhei, e até ainda seguem roupeiros, pessoal do staff assim, de administração, pessoal lá da cozinha, lá de Xerém. Isso é legal, isso é bacana, é valorizar quem já está ali. Mas aí tem um mural lá na frente do campo, e aí é o que eu falo, existem muitos jogadores que deveriam estar lá e não estão. Os guerreiros de Xerém. E tem o guerreiro de Xerém que nunca teve lá em Xerém. Os então, verdadeiros meninos de Xerém, né? Exatamente. O mal ou bem, você pegar o Gerson, ele foi criado lá. O Pedro, ele foi criado lá. Mas quando saíram de lá, bateram no peito, falaram que era Fluminense, que era Flamengo, aí beleza, não botaram a foto deles lá. Mas houveram outros que não fizeram isso e também não estão lá. Mas estão lá pessoas que não tiveram uma vivência lá, que ninguém conhece. Pisa lá, obviamente, hoje em dia conhecem porque são mundialmente famosos. Mediaticamente estão fortes. Mas e se não tivessem sido também, ninguém saberia que teve lá.
Lene, Heraldo Leite, boa noite para você, prazer ouvi-lo aqui. Me lembro quando você apareceu com 16, 17, 18 anos no Fluminense, muita gente comparava você a grandes jogadores que fizeram sucesso na história do Fluminense, por exemplo, Samarone, Doval, pelo seu jeito de jogar como atacante ofensivo, driblador, ousado. E, no entanto, a sua carreira foi até um certo ponto e você não prosseguiu. 34 anos você tem hoje. Quantos jogadores de 34 anos continuam jogando em grande estilo? O Nenê do Vasco hoje, né? Estava no Fluminense, está no Vasco, tem 40 anos. Né? Por que você parou tão precocemente? Reza a lenda que você enjoou do futebol. O que foi? Não. Inclusive, eu não moro hoje em dia no Brasil, eu moro há 2 anos já em Miami. E eu vim para cá agora para operar o joelho pela terceira vez, o mesmo joelho. Eu acho que assim, eu infelizmente tive muitas lesões na carreira. Nunca fui um cara eu nunca bebi na minha vida. Eu sempre gostei de me cuidar e tal. Mas eu acho que tem coisas que fogem ao nosso controle. Por mais que você se cuide, vem uma lesão e isso independe do seu cuidado extracampo e tudo. Enfim, Deus quis assim, não foi da forma que eu queria. Se eu falar para você, você teve uma carreira como você queria? Não tive. Mas também não sou um cara frustrado. Eu mudei de vida completamente, minha família, de como a gente vivia antigamente, como a gente vive hoje. Enfim, mas eu tive 3 lesões no joelho, que o Ronaldo, na minha opinião, nesse sentido, é um fenômeno, não deixa de ser um fenômeno em tudo, né? Porque eu estou na minha terceira, no mesmo joelho, e agora eu operei menisco, cruzado e o colateral. Então essa está sendo uma cirurgia bem complicada, porque me incomoda bastante. Os 3 lados do joelho, enfim. O mesmo joelho? As 3 lesões? É o mesmo joelho. Tudo meu foi sempre no joelho direito. E eu também tive 2 cirurgias no pé, nos pés, uma em cada pé. Enfim, eu tive muitas lesões e não vou falar que não daria para prosseguir. Eu parei de jogar com 27, voltei a jogar com 30, até que voltei a jogar. Mas depois de 1 ano e meio já tive outra lesão, e essa no joelho. E aí foi quando eu decidi parar e fui morar em Miami. E agora aí veio pandemia, veio tudo, e agora eu regressei aqui ao Brasil para operar e estou fazendo a fisioterapia agora. Mas mês que vem eu já volto lá para Miami, enfim. Hoje eu vivo lá satisfeito, assim, não satisfeito da forma que eu queria, mas satisfeito porque eu costumo dizer que a vitória na vida não independe da vitória no futebol, como as pessoas pensam. Eu pude, graças a Deus, mudar minha vida, a vida da minha família. Hoje em dia a gente vive bem e óbvio, eu gostaria de estar no campo, gostaria, mas não foi assim que Deus quis. Lene, boa sorte para você, cara. Só uma perguntinha. Se você resolver, na sequência da sua vida, ainda há 34 anos, é um jovem empresário hoje nos Estados Unidos, se resolver voltar ao futebol, você gostaria de ser um treinador? E se fosse um treinador, gostaria de treinar a base para passar toda essa experiência vivida, que apesar de pouco tempo de futebol, né, em relação a tantos outros, você demonstra ter uma experiência, guardar uma sabedoria muito grande de futebol. Treinar a base, por exemplo, lá do Fluminense, em Xerém, alguma coisa assim? Olha, eu nunca pensei nessa questão de ser técnico, assim, sabe? Apesar de ter alguns pensamentos bem peculiares, por já ter vivido bastante assim, tem algumas curiosidades, sim. Por exemplo, eu gostaria de passar uma semana vendo o Guardiola trabalhar. Isso eu tenho uma curiosidade minha. Mas eu também acho meio hipocrisia essa questão um técnico aqui do Brasil, sei lá, vai lá para a Europa, passa 10 dias lá, tira uma foto com o Guardiola, uma com o Klopp, uma com o Ancelotti e fala que fez curso. Enfim. Então, assim, eu tenho dentro de mim uma vontade, assim, de passar algumas coisas, É uma questão de você, por exemplo, tem muita gente que sobe profissional e joga lá no profissional e não sabe bater com a perna contrária. E ela não consegue consertar aquilo. E é impressionante porque você já joga desde, normalmente, 10, 11, 12 anos de idade, você está com 20 e pouco e você não sabe bater com a tua perna ruim. Você não consegue acertar o que falta naquilo, sabe? Eu tenho algumas vontades, sim, mas não sei ainda, nunca tive vontade
talvez ainda de voltar ao Brasil, de fazer uns cursos e realmente iniciar nessa carreira. Não sei, eu acho que talvez, se houver algum convite assim, de algum amigo que esteja trabalhando com isso e por acaso aí pode me despertar, mas inicialmente assim, não, eu acho que penso mais na questão fora mesmo. E eu só tenho um outro lado também que eu tenho até aqui no Brasil, um antigo empresário meu tem alguns jogadores novos, e eu penso muito também essa questão do jogador na parte externa do campo, sabe? De como ele gerencia a vida dele, porque normalmente a gente vem lá de baixo, eu vim de Vila da Penha, meu avô tinha, sei lá, a gente saía para jantar fora uma vez, jantar não, era almoçar no domingo, de resto a gente não tinha dinheiro para nada. De como você muda a sua vida, assim, de orientar alguma coisa assim nesse sentido, que é melhor futuramente, enfim. Eu tenho algumas vontades, eu tenho uma no campo e uma essa fora, sabe? Mas, enfim, não sei. Bacana. Lene, muito obrigado pela sua participação, pelo ótimo papo aqui com a gente na Rádio Globo, Lene. Obrigado, mano. Eu que agradeço a todos vocês aí. Vocês fazem parte da minha história também, que eu tive muitos jogos narrados por vocês e é sempre legal chegar e ver alguém, um porteiro, um amigo que ouviu o jogo na rádio, enfim, vocês fazem parte disso. Bom, tá aí, o Lene deixa claro uma mágoa muito grande, né, pela forma como alguns jogadores foram tratados ao longo da história, citando também exemplos do Pedro e do Gerson, jogadores que foram formados no clube, mas depois se revelaram flamenguistas, e aí por isso não estão lá, mas que outros deveriam estar e não estão, né? Ele citou alguns aí, Rodolfo, o próprio Fernando Bob, enfim, outros jogadores que foram formados aí na história do Fluminense, mas que, segundo ele, não tiveram o devido valor. Assim, acho que podemos discutir essa questão, mas é claro que hoje o Thiago Silva, o Fabinho, tem uma mídia muito grande em torno deles, também por méritos, evidentemente, atingiram um patamar altíssimo de carreira, estão em grandes clubes do futebol europeu, e é claro que isso gera uma mídia maior, gera um apelo maior junto ao torcedor. Eu acho que é compreensível, mas creio eu que a insatisfação dele está ligada à forma como talvez ele mesmo e outros jogadores que foram contemporâneos dele, enfim, e até antes talvez, foram tratados, não tiveram o devido valor, não foram reconhecidos de fato como ele acha que deveria ser. Então, acho que é uma discussão válida, a gente pode levantar aí e discutir sobre essa questão do Lene. Não sei o que vocês acham, deixa aí para vocês comentarem à vontade aqui embaixo nos comentários, vamos trocar ideia aí, vamos discutir, compartilhem com os amigos, porque eu também estou curioso para saber o que vocês têm a falar sobre isso, beleza? E na medida do possível vou responder vocês aqui nos comentários também. Certo? Tamo junto. Mais tarde eu volto aqui no canal porque tem muito mais informações direto lá do CT Castilho. Valeu, pessoal. CT Carlos Castilho. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço.